Realidade virtual, virtual reality, VR, RV, você escolhe aí como é que você quer chamar. O que importa é que essa tecnologia que leva você para um mundo totalmente imersivo e tira você da realidade é o tema da nossa série de História da Tecnologia essa semana. Você vai ficar sabendo como é que essa tecnologia foi criada, bombou, caiu no esquecimento e agora tá bombando de novo. E ó, ela é bem mais antiga do que você imagina. Tá curioso? Então vamos lá para a história da realidade virtual. Olha, é muito difícil precisar exatamente quando a realidade virtual foi inventada. Esse conceito está no imaginário das pessoas faz um bom tempo para descrever essa fuga do ambiente que é de verdade. Em 1838, o britânico Charles Wheatstone criou óculos estereoscópicos que usavam alguns espelhos na frente dos olhos com uma pequena angulação na lente. O efeito criado é que duas imagens lado a lado, sejam desenhos ou fotos, ficavam sobrepostas uma na outra, criando essa ilusão de volume e de imersão. Mas ainda era cedo para aparecer alguma coisa acessível nesse nível. Em 1935, o conto de ficção científica Os Óculos de Pigmalião, de Stanley Weinbaum, descreve um par de óculos que traz um mundo surreal, que combina hologramas com sons e até cheiros, como se fosse um projetor individual. Foi a primeira descrição e também a mais precisa sobre o que seria a realidade virtual. Mais ou menos nessa época começam a ser vendidos os óculos Viewmaster, um clássico que você colocava filme fotográfico no lugar das lentes. Eles eram mais voltados para as crianças e foram até relançados em 2015. Mas uma das primeiras produções veio na década de 70 com Morton Hellick. Depois de anos de desenvolvimento, ele criou o Sensorama, que parecia um fliperama e trazia uma mistura de cadeira que se mexia, óculos com visor, alto-falantes e até odores para simular a experiência. O cientista ainda patenteou uma ideia chamada máscara telesférica. Ele é um item individual com imagens em 3 dimensões e em cor, ou não, que dominam a visão periférica do usuário. Os anos 60 ainda trazem 2 avanços que são muito importantes. No campo teórico, o lendário Douglas Engelbart, que foi o responsável pelo mouse moderno, uma história que a gente já contou por aqui, também idealizou que a gente podia usar um monitor para exibir visualmente informações que estavam em um computador. Isso começa a ser aplicado pouco tempo depois. Em 61, engenheiros da Philco criam um headsight, um projetor de estímulo visual e reconhecimento de objetos. A ideia era usar esse sistema para mover uma câmera remota e ele foi usado até em treinamentos militares e de voo. 4 anos depois, Ivan Sutherland cria o The Ultimate Display. A ideia é você não diferenciar o real do virtual e ele evolui para um dispositivo chamado a Espada de Damocles. Esse nome bonito aí é considerado o primeiro headset funcional de realidade virtual, com um computador gerando o mundo artificial e também você fazendo a interação com objetos. Ligado em 68, ele era tão pesado que ele ficava suspenso por uma haste. Em 1985, ex-funcionários da Atari resolvem investir na área sozinhos, já que a empresa quebrou depois de uma crise. A VPL Research é a empresa que oficializa o termo realidade virtual e ainda lança vários periféricos na área. Eles incluem a luva Data Glove, que serviria de base para a Power Glove lá da Nintendo, e os óculos iPhone, que foram os primeiros comercializáveis. Anos antes, a NASA começa a pesquisar gráficos em 3D para treinar pilotos de missões espaciais tripuladas. O resultado é o Virtual Interface Environment Workstation, ou VIW, que inclui óculos, luvas e até uma roupa completa com sensores para medir o desempenho e os sinais vitais dos astronautas. Tá notando como isso tudo é muito legal, mas quase nada acessível para o público? A realidade virtual começa mesmo a sair dos laboratórios nos anos 90 e aí vira moda, especialmente nos games. O grupo Virtuality começa a fabricar dispositivos e arcades com a tecnologia, inclusive multiplayer. Em 93, a Sega anuncia um headset para o Mega Drive e até alguns jogos, mas ele nunca passou de um protótipo. Em 95, a Nintendo apresenta o ambicioso Virtual Boy, com um formato bem fora do convencional e gráficos 3D em vermelho e preto. Só que ele é considerado o maior fracasso da história da empresa, uma biblioteca fraca, causando dores de cabeça e um jeito nada confortável de usar. A Atari ainda tentou lançar um headset chamado Jaguar VR para o console de mesmo nome, mas ele não saiu do papel. Em 92, sai o filme O Passageiro do Futuro, baseado num conto de Stephen King. Foi o primeiro contato de muita gente com a realidade virtual e ambientes em 3D, mas esse filme envelheceu muito, mas muito mal. Tem ainda o VR Troopers, uma série que passou no Brasil nos anos 90 e uma versão norte-americanizada de tokusatsu como o Metalder. Um dos projetos que se salvam dessa era é a empresa WorldViz, que começa a desenvolver plataformas e vira uma gigante da área, com clientes que vão de universidades e da Philips até a NASA.
Tá dando pra ver que a maioria dos lançamentos da época virou meio que um fracasso, né? A internet começa a se popularizar e com ela tomando toda a atenção, o público começa a esquecer a realidade virtual e perceber que ela era pouco acessível e nada desenvolvida. Talvez depois de uns 20 anos, quem sabe? Aí tem um abismo entre os avanços do começo dos anos 2000 até agosto de 2012. Nesse mês, o Palmer Luckey iniciou no Kickstarter o financiamento coletivo da primeira versão do Oculus Rift. Deu tão certo que o jovem empresário virou até uma famosíssima capa da revista Time. A ideia dele era criar um display em forma de visor posicionado na cabeça do jogador. Ele seria relativamente acessível e bem mais fácil de usar se comparado a tudo que já tinha saído antes. O primeiro Development Kit foi financiado com sucesso e começou a ser enviado em março de 2013. A partir daí, várias empresas começaram a criar jogos para realidade virtual no PC. Ele tinha uma tela de 7 polegadas com resolução de 1280 por 800 pixels e campo de visão de 110 graus na diagonal. Tudo muito melhor que as tentativas anteriores. O código do kit virou público em setembro de 2014, incluindo o firmware e também os esquemas do hardware. Foi nesse ano também que saiu o kit de desenvolvimento número 2, com várias melhorias em relação ao original, incluindo resolução de tela e taxa de refresh. Mais de 100 mil unidades foram enviadas em um ano. A versão para o consumidor sai no começo de 2016, só que ele é caro, custa $600 e exige um PC parrudo para funcionar. Muita gente também reclamou do motion sickness, que é aquela sensação de enjoo, que você está se movimentando no game, mas parado na vida real. Esse sintoma varia muito de pessoa para pessoa e diminuiu muito nos modelos mais recentes que saíram e varia também de acordo com a fabricante. A Oculus foi a grande líder dessa segunda revolução do VR. Ele foi o pioneiro e revolucionou a tecnologia para games, interações sociais, simuladores, demonstrações e muito mais. Deu tão certo que o Facebook comprou a empresa em 2014. Mas o fundador, o Luckey, ele teve vários problemas com processos envolvendo o desenvolvedor John Carmack, aquele lá do Doom, e também financiamento de campanhas políticas. Ele deixou a Oculus oficialmente em 2017. Nos consoles, quem saiu na frente foi a Sony. O Project Morpheus era uma lenda anunciada em 2014, mas que já estava em desenvolvimento muitos anos antes, pelo menos uns 3. Ele foi renomeado como PlayStation VR no ano seguinte e finalmente saiu em outubro de 2016. O preço é salgado, $400, e muita gente reclamou que a instalação no PS4 era super difícil e deixava o cômodo cheio de fios. A biblioteca do PSVR ainda é meio limitada e tem poucos jogos de peso na plataforma, tipo o Resident Evil 7, o Doom que vai sair e por aí. Mas isso não impediu ele de vender mais de 1 milhão de unidades só em 2017. Até uma segunda versão foi anunciada ainda nesse ano. O design ganhou pequenas melhorias, inclusive na entrada do fone de ouvido, e reduz a bagunça de cabos. O terceiro grande competidor dos tempos modernos é o HTC Vive. Feito pela fabricante taiwanesa em parceria com a Valve, ele é considerado em termos de desempenho e também de conforto para o jogador como o melhor headset por aí. Ele se aproveita de algumas câmeras e também de sensores instalados ao redor do jogador para garantir uma maior movimentação em cenários e também traz um controle que é bem intuitivo. Mas tudo isso tem um preço. O HTC Vive custa $600, ele foi apresentado em 2015 e saiu no ano seguinte. Nos últimos 2 anos, a concorrência aumentou e não foi pouco não, viu? Uma das mais recentes revoluções na área foi em 2013, com o FreeFly VR. O grande diferencial desse headset era a capacidade de usar no lugar do visor um smartphone posicionado na horizontal e servindo de tela. Esse produto não foi tão bem sucedido comercialmente assim, mas abriu porta para muitos projetos que foram parecidos. A Google entrou no mercado com 2 produtos que são bem interessantes. O primeiro de 2014 é o Cardboard, que tornou o VR acessível a todos, já que nada mais é que um case de papelão que você mesmo monta. O segundo é o Daydream de 2016, bem mais elaborado, compatível com vários dispositivos e já na segunda geração. A Samsung começou em 2015 com o Gear VR, que só funciona com aparelhos da linha Galaxy a partir do Note 5 e S6. Fabricantes como Lenovo, Asus e até o Facebook já embarcaram nessa onda também. A Nokia foi pelo caminho inverso e lançou uma câmera que grava em 360, a Oso, mas já descontinuou o projeto depois de 2 anos. A GoPro, que já teve a história contada por aqui, também embarcou nessa com o suporte para gravação Omni. E a Microsoft também está nessa, você sabe, aquele projeto super ambicioso dela. A Mixed Reality é uma mistura de realidade virtual com realidade aumentada e uma experiência totalmente inovadora. A realidade virtual é uma tecnologia muito útil para simuladores, na ciência, em educação e nos games. Ela foi introduzida cedo demais, mas foi bom, porque daí ela evoluiu com o tempo para chegar na sua época de ouro, que muita gente diz que é agora. E aí, você já experimentou algum dispositivo de realidade virtual? Você acha mesmo que ele é o presente ou é o futuro, ou vai cair no esquecimento mais uma vez? Se você tiver alguma sugestão de uma empresa, de um produto ou de serviço que você quer ver contada aqui no canal,
deixa o seu comentário. Eu vou aproveitar também e pedir para, se inscreve no canal se você não é inscrito, tem vídeo todo dia. Também dá um joinha se você curtiu e, claro, toca no sininho para receber notificação aqui dos vídeos do Tecmundo. Até a próxima!